seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Ciências do quarto ano. Hoje nós vamos falar sobre constelações. Vamos ver qual é a habilidade que está sendo trabalhada nessa aula? Identificar os pontos cardeais com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara de gnomo, utilizando o próprio corpo para demonstrar a posição da sombra em vários horários variados. O que são constelações? Quando a gente fala em constelação, nós pensamos em imagens como essas, nós pensamos em estrelas, né? No céu noturno. Mas vamos ver o que significa isso, o que são constelações. Lá na língua portuguesa, por exemplo, a gente vai definir constelações como o conjunto de estrelas, o coletivo de estrelas. Mas vamos ver aqui para nós como é que isso pode ser explicado. Constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias, usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito de constelação surgiu durante a pré-história, quando as pessoas as usavam para descrever suas crenças ou mitologia. Por isso, diferentes civilizações adotaram ao longo da história as suas próprias constelações. As constelações também desempenharam um importante papel durante as navegações, pois eram usadas como orientação. Além disso, a palavra constelação tem origem no latim constellation, cujo significado é agrupamento de estrelas. Então, lá na pré-história, o homem já olhava para o céu, imaginava uma ligação, uma relação entre essas estrelas que formavam figuras, como uma brincadeira de ligar pontos que a gente faz lá na educação infantil, quando a gente é pequenininho, e imaginava que aquelas estrelas formavam alguma imagem, formavam algum animal, ou seus deuses, né, os deuses da sua mitologia, e traçavam linhas imaginárias entre elas para formar essas imagens, né? Imaginárias, obviamente. Então, as constelações já eram observadas com esse intuito, né, de dar uma imagem para alguns mitos. E também foram usadas e são usadas para a nossa localização. Aqui a gente tem uma imagem, é uma imagem ilustrativa, mas para a gente ver, né, como é que ficam essas constelações com algumas linhas. Essas ligações são imaginárias, elas são criadas pelo homem. No entanto, as constelações existem realmente no espaço, né? Apenas a ligação, esses tracinhos é que são imaginários. E o que é uma estrela? Bom, se uma constelação é um conjunto de estrelas, é um agrupamento de estrelas, o que é exatamente uma estrela? Quando nós falamos em estrelas, por exemplo, você pensa no céu à noite, tem vários pontinhos brilhantes, e aí você sabe, desde pequenininho você chama de estrelas. Mas o que são as estrelas? As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas graças à gravidade podem se manter vivas, quer dizer, sem explodir, por trilhões de anos. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas e o Sol é uma delas. Então, quando nós falamos em corpos celestes, né, esses corpos que ficam no céu, que ficam no espaço, nós pensamos em estrelas, planetas, satélites e às vezes a gente até se esquece que o Sol é também uma estrela. Os planetas, os satélites, não têm luz própria, então a Terra, a Lua, né, e os outros planetas não têm luz própria.
E as estrelas têm luz própria. Então, o Sol é uma estrela? Sim, o Sol é uma estrela. Ele é uma estrela, ele tem luz própria. E a gente tem a impressão que o Sol é uma estrela gigante. O Sol é uma estrela importante para a vida no nosso planeta? Sim. É o Sol que vai fornecer calor para a gente. É o Sol que fornece luz. A fotossíntese acontece. O que é a fotossíntese? Aquele processo, né, em que as plantas se alimentam, obtêm nutrientes para poder, obter energia para poder viver, né? A fotossíntese acontece por causa da luz do Sol, então o Sol é extremamente importante para nós. Nós vivemos em órbita do Sol, a Terra orbita o Sol por causa da gravidade solar. Então o Sol é uma estrela importantíssima para nós. E ele é uma estrela gigante? Será que ele é uma estrela gigante? Quando nós olhamos para o céu a olho nu, nós temos a impressão que o Sol é sim uma estrela gigante, que nenhuma estrela brilha tanto quanto ele, que nenhuma estrela é tão grande quanto o Sol. No entanto, isso é uma ilusão. Mas, professora, mas por quê? Por que então que a gente vê o Sol tão grande e o Sol nos ilumina tanto? Porque ele está mais próximo de nós. As outras estrelas que nós vemos estão a distâncias maiores e a distâncias diferentes da Terra. Então, a olho nu, nós não somos capazes de saber se elas são tão maiores ou tão menores. Então, o Sol é uma estrela gigante? Não. Uma pista para saber do tamanho dessas estrelas é a cor da luz, a cor do brilho das estrelas. Estrelas gigantes mesmo são brancas ou azuis. Estrelas amarelas ou alaranjadas como o Sol têm magnitude média. Então, o Sol é uma estrela pequenininha? Não, ele é uma estrela média. E ele parece muito grande para nós porque está perto da gente, porque está próximo do planeta Terra. Estamos perto do Sol, professora? Não, não exatamente. Nós estamos mais próximos do Sol do que das demais estrelas, mas também não é algo que a gente possa chamar de perto, mas é mais próximo que as outras. Em relação às outras, é mais próximo e por isso ele parece bem maior, apesar de não ser. Importante observar que, dependendo do local, as constelações não são vistas ou possuem outra disposição. Assim, a constelação Cruzeiro do Sul é referência no hemisfério sul, somente vista nesse hemisfério, que faz parte das constelações austrais. Por outro lado, as constelações vistas do hemisfério norte, Celeste, Ursa Maior e Ursa Menor, por exemplo, são denominadas de constelações boreais. Então, veja só, duas palavras para o seu vocabulário, duas palavras importantes. Quando você vê, então, a palavra austrais, aqui está no plural, mas pode ser austral também, está se referindo ao sul. Então, essas constelações austrais são constelações visíveis do hemisfério sul. E constelações boreais são as constelações que você vai ver ao norte, ou aqui está no plural, boreais, pode ser boreal também, né? Se você estiver falando de uma só. Aqui a gente tem uma ilustração para você ver, né, a diferença do céu, a diferença do que é visível no hemisfério norte e no hemisfério sul. São constelações diferentes, porque a posição das pessoas está diferente. Então, do hemisfério norte, você vai ver essas constelações aqui e
No hemisfério sul, que é onde a gente vive, nós vemos essas aqui. Então, o céu é diferente dependendo do hemisfério onde eu estou? Sim, o céu que você pode alcançar com a sua visão é diferente dependendo do hemisfério onde você está. Então, o Cruzeiro do Sul, por exemplo, que a gente avista daqui, não pode ser visto do hemisfério norte. O astrolábio. Essa aqui é uma imagem de um objeto chamado astrolábio. Olhando assim, você já vê que se trata de algo antigo, um pouco mais antigo do que o GPS, de que a gente já falou aqui. O astrolábio é um instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Convenciona-se dizer que o surgimento do astrolábio é resultado prático de várias teorias matemáticas desenvolvidas por célebres estudiosos antigos, Euclides, Ptolomeu, Hiparco de Niceia e Hipátia de Alexandria. Era usado para determinar a posição dos astros no céu e foi por muito tempo utilizado como instrumento para a navegação marítima, com base na determinação da posição das estrelas no céu. Mais tarde, foi simplificado e substituído pelo sextante, instrumento astronômico usado para determinar a latitude. Então, o astrolábio era usado para quê? Se você vê estrelas, constelações diferentes, dependendo do lugar onde você está, a posição dessas estrelas, dessas constelações, pode te ajudar a se localizar. E era isso que o astrolábio fazia, medindo a distância, as pessoas mediam a distância que as constelações estavam em relação à linha do horizonte para ter uma noção de onde estavam. Depois o sextante veio determinar a latitude, que é uma das coordenadas, a gente usa latitude e longitude para poder se localizar no mundo. Então, o astrolábio veio antes do sextante e era um instrumento de navegação. Nós falamos, sobre a bússola, sobre nos orientarmos pelo Sol. E aqui a gente tem, então, mais esse conhecimento, mais um aparelho que era usado para nos localizar, para nos orientar quanto ao espaço, quanto à nossa movimentação. Na aula de hoje, aprendemos sobre estrelas e constelações. Então, nós vimos que as estrelas são corpos celestes que emitem luz. Assim como as estrelas que nós vemos à noite, que nós representamos no céu à noite, o Sol é uma estrela importante para a vida na Terra, uma estrela que exerce gravidade em relação ao nosso planeta e por isso nós a orbitamos, uma estrela que fornece luz e calor e que é extremamente importante para a realização da fotossíntese e para a manutenção da vida aqui na Terra. E que mesmo que o Sol se pareça a olhos nus para a gente, como se fosse uma estrela gigantesca em relação às outras, isso não é verdade. Ele só está mais próximo de nós do que as demais estrelas. Nós já havíamos em outra aula aprendido como é que a gente usa o Sol para se orientar no espaço, encontrando norte, sul, leste e oeste, a partir da nascente solar. Mas nós vimos aqui também que as constelações, ou seja, o agrupamento de outras estrelas que nós vemos no céu, também servem para nos orientar, quanto ao espaço, quanto à nossa movimentação. Nós entendemos, por exemplo, que o Cruzeiro do Sul é uma constelação austral, porque aparece ao sul, é visível no hemisfério sul, enquanto que a Ursa Maior, por exemplo, é uma constelação boreal, porque aparece no hemisfério norte, é visível do hemisfério norte.
nós entendemos que as estrelas também servem para nos orientar no espaço. Então, nós podemos observar as constelações, né? Essas constelações que a princípio eram usadas para contar a história dos seus mitos, para representar imagens no céu, né? Que as pessoas fantasiavam ali. Elas também têm uma aplicação prática de ajudar o ser humano a se localizar. E na aula de hoje nós também conhecemos o astrolábio, que eu acabei de falar com vocês. Agora eu vou te dar algumas dicas para você conhecer mais, procurar saber mais. Veja só. Nas primeiras aulas sobre esse assunto, nós vimos como você pode se orientar encontrando norte, sul, leste e oeste através do movimento aparente do Sol. Mas você também pode descobrir isso durante a noite. E como é que você faz? Bom, você vai a um lugar aberto e vai encontrar, vai localizar a constelação do Cruzeiro do Sul. Se você unir com uma linha, com duas, na verdade, duas linhas imaginárias, as estrelas principais dessa constelação, você vai ver uma cruz, né? Essas linhas imaginárias vão se cruzar formando uma cruz, por isso o nome Cruzeiro do Sul. Dessas, a ponta maior, né, a haste maior formada por essa cruz, aponta para o sul. Então, aqui você tem, né, a ponta maior do Cruzeiro do Sul apontando para o sul. Então, você vai ter na direção oposta o norte e assim você consegue encontrar leste e oeste à sua direita e à sua esquerda também. Outras dicas para você procurar conhecer. Na Serra da Piedade, em Caeté, tem um observatório e nele tem o segundo maior telescópio da América Latina. É uma boa opção para quem quiser conhecer mais sobre isso e observar o céu de uma maneira interessante. No circuito Praça da Liberdade, nós também temos o Espaço do Conhecimento da UFMG. Lá tem um planetário que é super interessante para você conhecer as constelações. Dá para ver até como estava o céu no dia em que você nasceu. Esse espaço ainda está fechado por causa da pandemia, mas é possível acessar no site e ver o céu, né, na data que você escolher. Eu espero que você tenha aprendido muito com a nossa aula e que você busque mais conhecimentos com as dicas que eu te dei. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!